Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo para mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Muito obrigado pela sua companhia em todo o estado do Acre. Hoje o programa está especial com duas entrevistas. Nos dois primeiros blocos eu vou receber o professor Sávio Maia, ele que é representante da DUFAC, também da Andes. Vamos falar sobre um ato nacional em defesa da educação que ocorre no próximo dia 29 de maio, no próximo sábado, em todo o país. Vamos falar sobre essa crise nas universidades federais, nos institutos federais por todo o país, com o corte de recursos no orçamento. E no terceiro bloco, eu converso com Suzy Cristine, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos aqui do estado do Acre. Muita conversa boa nesta terça-feira aqui no Gazeta Entrevista e eu quero contar com a sua companhia. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu recebo agora o professor Sávio Maia. Professor, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Gazeta Entrevista. Infelizmente, não é por uma pauta positiva. Temos que falar sobre esse ato nacional em defesa da educação que ocorre no próximo dia 29, em função dessa crise que a gente vem acompanhando nas universidades e também nos institutos federais. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês e ter a oportunidade também de falar para o público acreano e para quem vê pela internet, pelo público brasileiro, mesmo sendo uma situação de crise, não só das universidades, mas da sociedade brasileira, eu acho que são oportunidades interessantes para a gente, pelo menos, apresentar uma outra narrativa para o que está acontecendo. Professor, quando a gente fala em crise, para quem está em casa nos acompanhar, isso tudo ganhou uma proporção maior depois do orçamento que foi aprovado agora para 2021, com um corte de quase 3 bilhões, podemos dizer, da educação. O que isso representa, o senhor como representante da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, está acompanhando a situação, o que isso representa para a nossa UFAC, que é o que mais nos interessa no momento, assim, né? Em primeiro plano, o que mais nos interessa é a nossa UFAC. O que isso representa para a UFAC? Olha só, essa situação de crise das universidades, do Sistema Único de Saúde, da Previdência, ela não é uma crise que nasceu agora nesse governo, ela vem, eu diria para você, com um recorte mais preciso, desde o governo Fernando Henrique, que se tenta implementar aqui no Brasil. Começou com o Collor, na verdade, mas o Fernando Henrique foi quem deu continuidade e uma certa celeridade a tais processos, desde o Plano Real e depois com a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado ele vem tentando reduzir os investimentos nessas áreas que nós chamamos de áreas prioritárias, que são as áreas da saúde, da educação, da previdência social, da infraestrutura, abrangendo aí saneamento básico, construção de moradias para as pessoas. Então, o Estado vem reduzindo esses recursos nessas áreas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela teve um reforço muito grande com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é essa emenda do teto, que barra os investimentos públicos. E agora, no governo Bolsonaro, eles tentaram implementar, justificando a pandemia, uma desvinculação dos recursos que são hoje obrigatórios, tanto por estados, municípios como União, destinados anualmente no orçamento para a manutenção das escolas do fundamental até a universidade. Então, cada ente federado, União, estados e municípios, eles têm obrigações anuais no orçamento de garantir, no caso dos estados e municípios, 25% para a educação, 18% para a saúde, e a União também tem obrigações. Então, assim, eles vêm tentando tirar isso da Constituição, eles vêm tentando tirar isso como sendo uma coisa obrigatória. Como não conseguiram fazer
ainda via constitucional, que nós chamamos de desvinculação, eles estão, então, articulando manobras, que são esses cortes anuais nos orçamentos para as universidades. Então, serviços básicos, como a limpeza da universidade, como a conta de energia da universidade, nós já tivemos universidades que tiveram, no ano de 2019, a sua energia cortada. Então, a do Acre ainda não chegou a tanto, mas quem acompanhou as declarações da nossa própria reitora, ela dá conta de que nós não vamos conseguir pagar essas contas de manutenção dos prédios. Então, eu estou falando de uma coisa de manutenção dos prédios, que é da infraestrutura básica. Você imagina como chega isso na ponta, na questão do ensino, na questão da pesquisa e na questão da extensão. Hoje, você deve estar acompanhando também que os trabalhadores da educação do Estado, eles estão fazendo greve, professores. Eu aqui estou fazendo essa entrevista contigo usando o meu celular, mas eu estou usando o meu celular também para ministrar aulas. Nós estamos, os professores da universidade, os professores do ensino básico, estamos dando aula a partir de casa. Às vezes, sem as condições necessárias. Por exemplo, os professor, fazem barulho. Vocês não receberam nenhuma estrutura, aproveitando já que o senhor tocou no assunto, né? Teve até uma liminar da Justiça suspendendo a greve dos professores, e essa é uma pauta das reivindicações dos professores estaduais. E aí, na Universidade Federal, vocês receberam algum auxílio e alguma orientação, por exemplo? Tem alguma plataforma específica? Como é que está funcionando isso? Está usando da sua internet, dos seus equipamentos, é isso? Exatamente. A orientação técnica, a universidade até que propiciou. Contudo, essa infraestrutura básica para a gente acessar as plataformas, eu, como todos os outros meus colegas, pagam a sua própria internet, pagam a sua energia. Se quiser ter mais conforto, tem que ligar o ar-condicionado, e nós estamos pagando tudo isso para ministrar aulas. Então, é uma situação. E isso tudo vem nesse curso de que agora, por exemplo, está na tramitação, e o motivo da nossa manifestação no dia 29 é um deles, que está em curso a aprovação, já foi aprovado na Câmara, um projeto de lei chamado 5595, de 2020, que ele transforma a educação em serviço essencial. E aí está uma das questões que nós estamos lutando para que ele não seja aprovado, porque educação não é serviço. Na nossa própria Constituição, na Constituição de 88, ela trata a educação como um direito e não como um serviço. Na verdade, esse projeto de lei, ele traz 3 questões que são fundamentais para outras áreas, que são os investidores. Ele obriga o retorno imediato, mesmo nós estando vivendo uma das fases mais agudas da pandemia. Ontem saíram as estatísticas de que nos 5 primeiros meses de 2021 já morreram mais brasileiros do que durante todo o ano de 2020, vítimas da pandemia. Nós estamos com um número crescente, pode olhar as estatísticas, agora, nessas últimas 2 semanas, uma certa estabilidade, mas uma estabilidade lá no pico de novos casos pela Covid. Então, esse PL, projeto de lei, ele aponta para um retorno imediato, mesmo sem avaliar essas condições. A outra questão que esse PL visa dar cabo é da situação das escolas particulares. As escolas particulares estão tendo prejuízo, porque os alunos não estão indo para a escola, aí, obviamente, os pais se recusam a pagar a mensalidade. Então, a obrigatoriedade do retorno imediato resolve esse problema. E tem um terceiro problema que está apontado, inclusive hoje na greve dos servidores estaduais, é que ao transformar a educação em serviço essencial, ele inibe, por exemplo, o direito de greve, que é uma prerrogativa constitucional, porque ao transformar em serviço essencial, ele dá outro status ao sujeito do que é a educação, e também a quem trabalha na área da educação. Então, esse PL ele é muito prejudicial para nós. Agora, tem, dentre os outros motivos que está nos levando a ir para as ruas,
estão esse PL, mas está também a situação caótica que os brasileiros estão vivendo sem o amparo do Estado. Nós tivemos alguns momentos com o auxílio emergencial de R$ 600, não era muito, mas cobria algumas das despesas básicas. Retiraram esse auxílio, passou mais de 3 meses se negociando um outro auxílio, e veio um auxílio pela metade, R$ 150 a R$ 300, que, para quem está acompanhando a carestia dos produtos da cesta básica no país, sabe que ele é insuficiente. Então, tem um contingente danado de pessoas que não estão tendo trabalho, que não podem ir trabalhar e que não estão tendo o benefício que o Estado deveria estar garantindo. Então, nós vamos para a rua também lutar contra o PL 5595, pelo auxílio emergencial de R$ 600 para todas as pessoas que não estão com condição de trabalhar agora, mas também estamos preocupados já com uma outra proposta que o governo está apresentando, que é a PEC 32, uma proposta de emenda constitucional que faz uma reforma em todo o setor administrativo das estruturas da União, dos estados e dos municípios. Professor... Então, ele vai criar uma outra configuração para o servidor público federal com essa reforma administrativa. E isso vem contra todos os princípios que a gente pensa do que seja transparência, do que seja um concurso público para você chegar a um cargo público. Então, eles vão privilegiar a ideia de que o político pode nomear quem ele quiser para o cargo que ele quiser e que a administração pública ela não requer estabilidade, ela não requer segurança do trabalhador que está no exercício de ponta das funções do Estado, que ele tenha estabilidade. Então, a gente tem esse aspecto, o PL 55, tem o auxílio emergencial, tem essa proposta de reforma administrativa, e nós também estamos preocupados com a questão da pandemia. Nós queremos vacina para todas e todos. Não é possível que a gente continue a morrer por conta de uma doença que é tratável. Apenas por conta de responsabilidade dos entes públicos, que deveriam ter a responsabilidade de ter contratado as vacinas quando elas estavam disponíveis e foram disponibilizadas no nosso país e não contrataram. Então, são questões assim, nós não podemos ficar inertes quando a gente vê que o Estado brasileiro, no momento de mais necessidade da população, ele está se negando a cumprir o seu papel. Professor... E o papel que a gente está colocando seria, só para concluir... Professor, essas pautas, elas reúnem muitos aspectos que precisam também de um engajamento político forte. Vocês têm buscado esse apoio também junto a parlamentares, junto a representantes do povo lá no Congresso? Olha, essa é uma pergunta que nos deixa com um certo, digamos assim, até um constrangimento. Porque hoje, se você pega... Quem foi o relator da proposta de orçamento para o ano de 2021? É um senador do Acre, o senador Márcio Bittar. E foi ele que, junto com os assessores do Palácio do Planalto, engendraram uma ideia que era a ideia de desvincular os recursos da União. Então, eu te diria que, hoje, dos 11 parlamentares do Acre, a perspectiva que a gente tem para dialogar é com aproximadamente 3. Dos 11, 3. Eu acho que estão mais preocupados com essas pautas do auxílio emergencial, estão preocupados com o financiamento da educação, estão preocupados com a vacina para todas e todos. Os outros, eles estão acompanhando o governo federal de forma para e passo. Então, a gente não tem muito diálogo com eles exatamente por conta dessa perspectiva, que é uma perspectiva que eles têm de seguir o desgoverno que emana do Palácio do Planalto. Então, é por isso que a gente está com dificuldade de diálogo. Professor... são deputados federais e senadores que não estão dialogando com as necessidades da população. Eles estão fazendo digamos assim, uma construção do seu fazer político
que é uma construção totalmente desligada dos anseios da população. Nós vamos para o intervalo agora, professor. Já